Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro, de Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus 11. A partir do verso 1. Vamos à leitura. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, o mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus. Tua palavra, Senhor, ela é perpétua, permanente. E desejamos, Senhor, nesta noite, com a sua palavra, aprendermos, ó Deus, como a Ti servir melhor, e também, Senhor, para entendermos aquilo que o Senhor quer tratar com a nossa vida, com o nosso coração, com a nossa alma. Fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Fala, Senhor, o que nós precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Santo Deus, perdoa, Pai, a multidão de meus pecados. Querido Deus, também eu quero lhe pedir pelos enfermos, os necessitados e todas aquelas almas, Senhor, que não estão aqui nesta noite. O Senhor sabe o porquê que eles não estão aqui. Peço que o Senhor cuide dos órfãos, das viúvas, dos viúvos. E também, Pai querido, peço pelos aqueles que estão acamados e enfermos, que o Senhor esteja cuidando deles e, através do seu poder, reestabelecendo a sua saúde. Peço por essa cidade e pela salvação das almas que aqui tem, Senhor. Obrigado pela escola bíblica com as crianças. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja e pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós. É o que nós queremos nesta noite te agradecer. Fala conosco através da sua palavra, nos instrui na sua verdade. E é em nome do seu Filho amado que nós oramos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Muito bem, meus irmãos, eu quero falar nessa noite
a cada coração e cada vida sobre uma questão que é subjetiva e não objetiva, que é a fé. Fé não é algo que você objeta para frente. Fé é uma coisa que tem que ser fundamental. Fé é a fundamentação da vida do crente, do servo de Deus. Mas nós corremos um risco de nós estarmos entendendo que é fé de uma maneira errada. E pode ser que você esteja sentado no banco de igreja e ainda você está fazendo a coisa certa, mas com um propósito errado. Então nós devemos entender essa questão de fé, porque se alguém perguntar para você assim: ei, parceiro, o que é fé? Explica para mim o que é fé. Fala para mim o que é fé. Então o que você vai responder para a pessoa? Que fé é uma coisa que você não vê, fé é uma coisa obscura, fé é uma coisa de... Não. Fé não é uma maneira burra e nem cega. Fé é a maneira mais sublime de entendimento e de inteligência do homem. E quando a Bíblia fala de fé, e aí você vai lembrar dos personagens da Bíblia. A fé de Abraão, o pai da fé. A fé de Moisés. A fé de José. A fé dos profetas. A fé dos apóstolos. A fé daquele centurião que chegou em Jesus. Aquele chefe do centurião que chegou diante de Jesus e disse para ele que somente uma palavra já bastaria. Mas quando você para ver a vida cristã, a vida do crente, que ele tem que ser por base essa questão da fé, aí você tem que lembrar: nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Por meio. Então a fé é o intermediário. Então o que é fé? Então nós precisamos entender o que é fé. Quando você, por exemplo, adentra no assunto, e você vai tratando o assunto, e você faz uma pergunta, e aí a gente sabe que salvação é pela graça, a gente tem essa certeza. Mas no decorrer do assunto, você responde automaticamente. É um automático que acende em nós, pum! Mas aí nós entendemos que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E aí você entende que não tem uma ação humana, porque nós podemos estar aqui sentados no banco da igreja e entendendo que fé, eu produzo a minha fé, então a minha fé é produzida em mim, então eu vou de alguma maneira com essa fé criar uma ação favorável de Deus ao meu favor, mas por causa da minha fé. Então é errado. Está errado. Porque fé não é isso. Fé não é uma chave inglesa, não é uma chave que você abre as portas do céu ou a vontade de Deus para Deus então se converter à sua vontade e passar a fazer o que você quer. Isso não é fé. Uma outra coisa que nós temos hoje é muita devoção, muita obstinação, muita paixão, nenhuma fé. Os corações estão se enchendo de obstinação, paixão, devoção, não de fé. E o que devoção, paixão, obstinação traz para uma pessoa? Paz e esperança? Não. Inquietação e ansiosidade. Porque quando você então entende que a sua fé é que move Deus, e aí você entra naqueles propósitos, você vai no monte, você vai na 7 quarta-feira, na 7 quinta-feira, e quando você está lá na terceira quarta-feira, você já está ansioso
ansiedade. Então nós estamos produzindo não pessoas que têm uma fé firmada, um firme fundamento, mas nós estamos produzindo pessoas que estão sendo frustradas com isso que não é fé. Isso não é fé. Por isso que o mundo não está se enchendo de fé. Os templos estão se enchendo, as igrejas estão crescendo, o mundo evangélico está dizendo aí que está crescendo, mas não está enchendo de fé, porque isso não é fé. Isso é paixão, devoção, obstinação. Cria mais na pessoa uma ansiedade, porque a fé dela ainda está naquilo que Deus vai fazer e não naquilo que Deus já fez. É isso que os crentes não estão entendendo. É isso que o cristianismo está com a cabeça confusa, porque eles ainda têm aquela fé do que Deus ainda vai fazer. Não, peraí, está errado. A minha fé está fundamentada no que Deus já fez. É por isso que os corações estão cheios de ansiedade, estão tudo perturbados, não dorme, fica inquieto, porque eles estão esperando Deus fazer. A fé deles ainda não está firmada no que Deus já fez. Então isso é fé. Isso é paixão. Paixão não é fé, devoção não é fé. Quando todos os muçulmanos se reúnem, milhões e milhões e milhões, aquilo não é fé, é devoção. Fé não é uma ação que produz um homem, porque você precisa entender uma coisa que é princípio de Deus. Paulo ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus. Nada começa com o homem, tudo provém de Deus. E aí essa fé que a pessoa acha que tem, eu tenho uma fé, pastor, você amanhece aquele dia com aquele coração explodindo, achando que a sua fé é maior do mundo, e porque sua fé é maior do mundo, e você vai no monte, você ora, e você jejuma, você põe o joelho no milho, então Deus vai ouvir você. Isso não é fé, meus irmãos. Isso é ansiedade, devoção. Isso aí é paixão. Isso aí não é fé. Porque fé é aquilo que a Bíblia está dizendo aqui no texto. Fé é as coisas invisíveis de Deus que vão transparecer no quê? Nas visíveis. O invisível de Deus que se torna realidade e se torna visível aos demais homens. Porque com a minha fé eu tenho aquele entendimento pequeno de que eu tenho que manter Deus bom. Então eu tenho que fazer coisa boa, eu tenho que fazer coisa certa, porque eu tenho que manter Deus bom, porque se eu não fizer a coisa certa, Deus vai ficar ruim. Então Deus eu coloquei no meu coração que Deus é o quê? Corruptível. Que Deus muda. Deus é sempre bom. Aí eu ponho na minha cabeça que se eu fazer a coisa boa, Deus vai me favorecer mais do que aquele ali, do que esse outro aqui. Deus não se corrompe, Deus permanece sempre bom, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, que faz a chuva cair. Caiu chuva na sua casa? Mas caiu também naquele que está pulando carnaval, enchendo caco de cerveja, bebendo, fumando, não acredita em Deus, perdido, sem Cristo. Choveu na casa dele também, porque Deus ele é abençoador e não precisa da sua fé para fazer alguma coisa por você. Então você está enganado, questão de fé. Você não está entendendo nada. Porque Deus ele é abençoador. Ele abençoa quem não merece. Ele faz cair a chuva na casa do justo e do injusto. Ele faz cair o sol para o justo e para o injusto. Então esse é o nosso Deus. Então a nossa compreensão de fé tem que mudar. Porque senão eu acho que com a minha fé eu fico controlando Deus. E não é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Bom, fé é aquilo que a Bíblia nos descreve aqui no texto. Vamos ler o texto mais uma vez. Versículo 1.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 2: pois pela fé, como é que os antigos alcançaram um bom testemunho? Pela fé. Aí você acha que testemunho é o quê? O que é testemunho para você? É você vir aqui na frente e falar assim: eu estou aqui para falar para vocês que a minha vida estava acabada, eu estava devendo, agora não estou mais devendo, agora estou com 3 carros na garagem, eu comprei 5 apartamentos e agora minha empresa está crescendo. Você acha que isso aí que é testemunho? Você acha que é isso? Você acha que isso é fé? Você vê na Bíblia Deus sendo barganhador de alguma coisa? Fala para mim, meus irmãos. Aonde está escrito na Bíblia que Deus barganha com um homem? Isso não é fé. Isso é devoção, isso é paixão. Isso é falta de entendimento da palavra de Deus, porque fé não é burra, fé não é cega. Fé é a mais sublime entendimento de inteligência de Deus. Se uma pessoa perguntar para você assim: ei, camarada, como é que é a sua fé? A minha fé é em quem Deus é e como Ele age segundo o que Ele é. Essa é a minha fé. Então nós temos que... E aí a Bíblia continua falando: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Como é que foi o testemunho deles? Pela fé eles entenderam. Fé é entendimento. É você entender que Deus é o seu Pai, e como seu Pai, Ele sabe de todas as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quando você dorme, Ele sabe quando você acorda, Ele sabe o que você precisa para viver, Ele sabe quanto que você tem que ganhar, Ele sabe as contas que você tem que pagar, Ele sabe o seu problema de saúde. Porque nós temos a impressão que nós vemos na igreja, porque Deus não sabe de nada, e eu tenho que falar para Deus, para ver se Ele me ouve e faz o que eu quero. Então Deus, como Pai, esse Deus abençoador, Ele já sabe do seu levantar e do seu deitar, meu irmão. Por favor, fé não é assim. Fé não é algo que você vem na igreja e talvez você saiu da sua casa hoje com um bloquinho anotado de tudo que Deus tem que ouvir você falar. E aí quando você vai no judeu, aquela criancinha que foi criada estudando a Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, ele tinha que decorar tudo. Ele tinha que decorar os 5 livros da Bíblia primeiro. Decora. Princípio, Deus, e vai. Até capítulo 50. Pula para o livro de Êxodo. Pula para o livro de Levítico. Pula para o livro de Números. Pula para o livro de Deuteronômio. E aí ele tinha que entender que Deus, a primeira expressão que nós temos de Deus da Bíblia é "e disse Deus", ou seja, Deus é a boca. E nós somos o que, meus irmãos? A orelha. O grande problema nosso é que nós achamos que Deus é a orelha e eu sou o quê? A boca. Nós estamos equivocados com as coisas. E aí no texto fala que por que eles alcançaram esse bom testemunho? Porque eles entenderam. Então fé é entendimento, é inteligência, é sublime. Quando você pensa em fé, você tem que entender que eu estava falando com as criancinhas lá em Pompeia, e falando para eles assim, que o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Supremo, aquele que é o Eterno, aquele que é maior do que toda a criação, de tudo que existe, quando os homens chegaram nele e disseram assim: mestre, nós queremos te seguir, ele disse assim: as aves do céu têm ninho, as raposas têm o covil, o buraco para entrar dentro, mas eu não tenho
aonde reclinar o quê? A cabeça. E aí a nossa fé é visível. Nós queremos tratar a fé de uma maneira visível, do visível para o visível. Então eu vi a casa do meu vizinho, eu vi a casa que o meu vizinho fez, aquela casa bonita, aquela casa, então eu vou usar a minha fé para ter uma casa maior ou melhor que a dele. É visível para o visível. Isso é fé? Então eu vou ver a vida do fulano ali, que o camarada ama a esposa dele, cuida dos filhos dele, ama todo mundo, é um cara amável, um cara maravilhoso. Então eu vou olhar e vou querer daquele jeito ali. E aí quando eu olho na Bíblia, eu vejo Jesus que não teve casa nenhuma, sendo feliz. Mas muita gente, por causa de uma casa, ele vai abandonar a Deus. Por causa de um carro, ele vai abandonar Deus. Por causa de um casamento com uma pessoa errada, ele vai abandonar Deus. Por causa de um emprego, que ele fala que foi Deus que deu para ele, mas chega no final do mês, quando ele recebe o salário dele, que ele diz que foi Deus que deu para ele, pensa se ele lembra de Deus. Então nós estamos equivocados com algumas coisas, meus irmãos. Mas por que eles alcançaram um bom testemunho? Porque eles entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, de maneira que o visível, aquilo que se vê, veio a existir das coisas que não se aparentam. A fé é do invisível que Deus fez para o visível. E qual que é a aparição dessa fé? Porque pela graça sois, quero todo mundo falando em alta voz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E aí no final do versículo ele fala assim, ó, para as boas obras. Então como que o invisível vai se tornar visível, meus irmãos? Com as nossas boas obras. Então como que Deus vai ver? Como que as pessoas vão ver Deus em você? Fala para mim. Como que as pessoas vão ver o invisível se tornar realidade para que eles possam ver? Isso é fé. Fé não é você ficar correndo atrás de bênção. Crente não tem que correr atrás de bênção, porque ele já foi abençoado e o seu Pai é o abençoador de tudo. Agora o crente que já entregou a vida dele para Cristo, o crente, não cheio de crença, ele já entregou a vida dele para Jesus, ele é abençoado, o Pai dele é o Pai de todas as bênçãos. Agora ele vai fazer o que com a fé? Então para que a fé serve? Bom, a fé não serve para salvar Deus, porque a fé não muda Deus, Deus ele permanece. A fé não serve para nos salvar, porque nós somos salvos pela graça, ela é o intermédio. Ela é o mediador, aquele que vai nos fazer o invisível se tornar visível nas obras da nossa vida. Mas para que então a fé serve? Serve para salvar o outro, para ele ver Deus em você. Sabe o que é ver Deus em você? É ver a expressão da palavra de Deus na sua vida. E nós não estamos entendendo o que é fé, nós estamos achando que fé, meus irmãos, é para a gente angariar alguma coisa ainda. Nós estamos pensando que nós estamos vindo na igreja, e aí nós vamos angariar alguma coisa, porque nossa fé ainda está fixada no que Deus vai fazer, e não no que Ele já fez. E aí você vê as vidas, você olha para as vidas e vê como elas estão, insustentáveis. Insuportável. Eles estão insuportável, insustentável, não porque é difícil de tolerar. E aí você tem que pensar o seguinte: porque não tem suporte, porque não tem uma sustentação, porque a fé é o firme, o quê? Fundamento. A fé é o firme, o quê?
Fundamento. E o que é o firme fundamento? É o que Deus já fez por nós. E não eu criar aquela expectativa dentro do meu coração humana, achando que Deus ainda... Eu estou esperando o que Deus vai fazer, não o que Deus já fez. Então isso não é fé. Isso não tem nada a ver com fé. E aí talvez você está no banco da igreja, e talvez essa igreja não vai suprir todas as suas expectativas, porque você está pensando que fé é para mover Deus, e que você vai estar aqui ainda para angariar alguma coisa. E você não entendeu ainda que se você já entregou a sua vida para este Deus, Ele é o seu Pai e Ele já sabe de todas as suas necessidades. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Você quer ver o entendimento que nós temos, meus irmãos, sobre questão de fé? Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. O que está escrito no cabeçalho da sua Bíblia? Tentação de Jesus. Primeira pergunta: quem foi que levou Jesus para o deserto? Está escrito no primeiro versículo. Vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no... Então quem que levou Jesus para o deserto? Espírito Santo, não foi o diabo. Mas quando a gente está no nosso deserto, quando a gente está no dia difícil da nossa vida, nós achamos que é o diabo que faz a nossa vida ficar difícil, e aí a gente vai na igreja para pedir a Deus para que as coisas sejam fáceis. O nosso entendimento de fé, né? E aqui na vida de Jesus é totalmente o contrário. Quem levou Jesus, quem criou a dificuldade foi Deus. Presta atenção, por favor, deixa Deus falar no seu coração. Quem criou a dificuldade para que o Cristo mostrasse todo o conhecimento que ele tem de Deus foi o próprio Deus. Mas nós queremos a resposta da nossa oração de que maneira? Fácil. Nós gostamos das coisas fáceis. Nós queremos respostas imediatas, rápidas e da maneira que eu quero. Tá bom, versículo 2: durante 40 dias, sendo também tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda esta pedra e que se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E elevando num monte... E aí nós entendemos que o diabo nos leva para o deserto e Deus leva a gente para onde? Para o monte. Quem que levou Jesus para o monte, meus irmãos? Tem um monte de gente atrás de monte aí. Quem que levou Jesus para o monte? Responde para mim, está escrito na Bíblia aí. O diabo. Presta atenção. Deixa Deus falar no seu coração, porque nós temos um entendimento equivocado das coisas. Vamos lá. Levou ele no monte, né? E mostrou-lhes no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque me foi entregue, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrados me adorares, todo será tua. O diabo veio dificultar ou facilitar? Facilitar. E aí você está aqui na igreja, naquele fervor, naquela oração, pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, não demora a derramar a bênção, porque eu estou sofrendo, para de ser ruim. Porque nós achamos que Deus é o quê? Ruim. Que nós temos compromisso e Deus não tem. Não tem dia que você pensa que você tem compromisso e Deus não tem com você? Você já parou para pensar isso um dia? Que você está fazendo tudo certinho, que você está lá fazendo as coisas certas, mas Senhor, eu estou fazendo as coisas certas, e por que as coisas não estão acontecendo comigo, Senhor? Porque parece que está faltando compromisso de Deus com você. E aí, quem foi que levou Jesus para o monte? Diabo.
Foi para dificultar? Não, para facilitar. Você está vendo tudo isso aí? Quando o diabo levou o homem para o monte, foi para mostrar para ele tudo o que ele podia ganhar. Quando Deus levou o mesmo Jesus para um monte chamado Caveira e Gólgota, foi para mostrar para ele tudo o que ele tinha que oferecer, sua vida. Estão entendendo, meus irmãos? O que é fé? Quando Deus levou Jesus para o monte do Gólgota, o Caveira, não foi para mostrar para ele os reinos da terra e falar, vou te dar tudo isso aí. Foi para mostrar para ele assim, ó, tudo o que você tem que oferecer por eles. E isso é fé. Fé é para repartir. Fé não é para você receber a bênção e ficar para você dentro, guardado no seu coração, porque a fé é minha. Eu tive fé e recebi a bênção, então a bênção é minha, não tem que repartir com ninguém. Porque quando você ouvir aqueles crentes dizendo assim, eu estou recebendo isso daqui, porque eu paguei o quê? O preço. Eu paguei o preço. Pagou o quê? Pelo amor de Deus, o que você pagou? Fala para mim. E aí a pessoa tem coragem de falar diante de Deus que ele vai pagar o preço. É porque ele não entende nada de fé. Ele não entendeu ainda. Ele não entendeu que a nossa fé que agora nós temos não é para receber, agora é para repartir aquilo que Deus já fez. É o invisível se materializando no visível. Que eu não venho para a igreja porque Deus tem que me abençoar, porque Ele já me abençoou. Porque a minha fé está firmada no que Deus fez e não no que Ele vai fazer. E é isso que o nosso coração não entende. Então, veja só, nesse texto aqui do capítulo 4, o diabo levou Jesus para o monte. O diabo levou Jesus para o templo. E aí a gente fica naquele dia que nossa vida está complicada, está tudo dando errado, tem um problema de saúde, tem um problema financeiro, tem um problema de conta, tem uma briga dentro de casa, nós achamos que é culpa do diabo. E aí Deus quer ensinar alguma coisa para você. Se você não aprender, continua o problema, porque você precisa aprender. Então quando você aprender, o problema cessa. Você precisa entender isso. Nós achamos que o diabo dificulta e Deus conserta. Mas o diabo aqui, meus irmãos, ele está vindo dar soluções para resolver o desejo do seu coração, a satisfação da sua devoção, a resposta da sua paixão, e não para aumentar e nem fortificar a sua fé. Porque você tem que entender que nesse capítulo 4 aqui, é a verdadeira expressão de Deus falando para nós assim. Preste atenção e deixa Deus falar dentro do seu coração. Deus está dizendo para nós aqui nesse capítulo 4, a solução dos seus problemas não está naquilo que você fala para Deus. A solução do seu problema está no que Deus tem para falar para você. E aí Jesus disse para o diabo assim: nem só de pão viverá. Quem disse isso, meus irmãos? Deus. Então a solução, a saúde da nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada cristã, a nossa vida nesse mundo, não está no que eu tenho que falar com Deus, mas no que eu tenho que ouvir de Deus. Estão lembrados da Marta e da Maria? Que a Marta estava correndo para lá e para cá, e a Maria sentou perto de quem? E ficou? Você quer ser a boca ou a orelha? Eu quero ser a orelha. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar comigo, que é mais importante. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar para mim, que é mais importante do que eu tenho para falar.
Porque a solução do meu problema não está no que eu tenho para falar, está no que eu tenho que ouvir. Isso é fé. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 58. No livro de Isaías, no capítulo 58, nós temos um povo aqui que está reclamando com Deus. Capítulo 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ou seja, mesmo no pecado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntaram-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuares, aí Deus responde para eles. Você está vendo como é que é a fé dos homens? Senhor, nós estamos aqui, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos indo no monte, nós estamos colocando o joelho no milho, nós estamos aqui pedindo, Senhor, o que está acontecendo que o Senhor não está fazendo? E aí Deus vai responder para ele: o meu povo está lá, eles dizem que eles têm prazer na minha palavra, eles dizem que eles querem ouvir minha palavra, eles dizem que eles têm um amor por mim, eles estão orando, eles estão cheios de devoção, eles estão cheios de paixão, mas a realidade do coração deles é que, na verdade, cada um busca o seu próprio interesse. Não é isso que está dizendo aqui no final do versículo? 3. Jejuais e cuidais dos vossos próprios e exigirem que se faça todo o vosso. Isso não é fé. Você está vendo o que Deus está falando para eles aqui? E o meu povo fica reclamando comigo: por que o senhor não fez? Eu estou jejuando, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou indo na igreja. O que está acontecendo? Por que o senhor é tão ruim, Deus? Eu não, você está fazendo a coisa certa pelo propósito errado. Então, se o seu propósito está aqui é errado, meu amigo, você está na contramão. E aí Deus diz assim: olha, você está cuidando daquilo que ele é próprio, e não do que é próprio do seu irmão aí que está do seu lado ali. Você sabe o que é fé? Vou falar aqui para os nossos maridos e as futuras esposas. Fé não é pedir a Deus que Ele ame a minha família e faça por ela o que ela ainda não fez. Isso não é fé. Fé é eu ver o que Deus fez para a minha família e amar ela como Deus ama. Isso é fé. Você quer saber de uma coisa, meus irmãos? Quando a minha esposa, ela me ama na condição de inimigo dela, porque não existe um inimigo mais rápido e mais eficiente para machucar ela do que eu. Mas quando ela me ama na condição de inimigo, ela expressa a resposta, porque ela está movida do quê? De fé. Então a resposta da vida dela é o que ela viu que Jesus fez por nós, e a resposta, porque fé é uma resposta. Porque nem o diabo consegue atingir ela mais rápido que eu. E as mulheres no mesmo caso. Talvez não exista um inimigo mais rápido e mais eficaz para atingir o marido do que a mulher. E aí você quer que o seu
seu marido mude, você quer que a sua mulher mude. E aí você tem que pedir para Deus assim: Senhor, me ajuda a amar ela do jeito que ela está, até o Senhor mudar ela. E aí a mulher olha para o marido e fala assim: meu Deus, me ajuda a amar esse marido aí, até o Senhor mudar ele. Isso é fé, meus irmãos. Porque o casamento acaba porque tem um bom. Sempre tem um bom. Um que é mais bom que o outro. Então o casamento não acaba por causa do ruim. Você sabia disso? Acaba por causa do bom. Porque eu sou bom, como ele ser feliz, porque papapá, aquela conversa fiada. Porque é o que está escrito no livro de Isaías: cada um busca o seu próprio interesse. Tá bom? Então você tem que prestar atenção na Bíblia. Você não é bom coisa nenhuma. Então nós estamos entendendo coisa de fé tudo errado. E aí nós achamos que tudo está beleza, tranquilo. Vamos voltar lá em Hebreus, nosso texto, capítulo 11. Talvez você não entendeu ainda o que é fé. Falando de Abel, ele diz assim no versículo: obteve testemunho de ser o quê? Justo. O que o reino de Deus é, meus irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. O reino de Deus é justiça. Então eu já falei aqui: você não precisa de um marido crente, você precisa de um marido justo. Porque se você tiver um marido crente, cheio de crendice, aquele que acredita que quando tudo que dá certo é de Deus, tudo que dá certo é de Deus, irmão. Você vai lá no banco lá com um financiamento que você pagar em 60 anos, deu certo é de Deus? É isso? Você chegou na esquina ali, cantou a moça ali, deu certo é de Deus? Então deu certo é de Deus. É isso aí? Por favor. Que negócio que é esse? Então, se você não tiver um marido justo, você vai ter um marido cheio de crença. Se você não tiver uma mulher justa, você vai ter uma mulher cheia de crença e crendice. E qual foi o testemunho de Abel? Justo. Qual é o testemunho de Enoque? Qual é a fé que agrada a Deus? Por que a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus? A fé de Enoque agradou a Deus. Porque quando você lê o texto, no capítulo 5 do livro de Gênesis, nós temos aquele entendimento que Deus vai andar comigo. Deus vai andar com você? É você que tem que andar com Deus. É o contrário, porque quando você lê a Bíblia lá, a Bíblia diz assim: ó, e Enoque andou com quem? Com Deus. Tem pessoas que acham que Deus tem que acompanhar ele no rodeio, na festa, no bailão. Deus não vai acompanhar você. É você que tem que acompanhar Deus. Tá bom? Então você está entendendo as coisas de uma maneira errada. O justo, a fé que agradou, versículo 6. De fato, sem fé é difícil. Não, pastor, está escrito sem não. De fato, sem fé é proibido. Não, também não. De fato, sem fé é impossível. Porque a fé que agrada a Deus é aquela fé que é firmada no que Deus já fez, e não na expectativa que eu tenho dentro do meu coração do que Deus vai fazer. Presta atenção, meus irmãos, por favor. Porque senão você vai viver uma vida angustiada, cheia de inquietação, porque você está preocupado com o que Deus vai fazer. Você tem que entender que Deus já fez.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Muito bem. E como é que está o nosso entendimento de fé? Você entendeu o que é fé? Que a sua fé não é para vir buscar, mas é para repartir. Você entendeu que o diabo levou Jesus no monte para mostrar para ele tudo que ele podia ganhar? E quando Deus levou Jesus para o monte para mostrar para ele tudo que ele tinha que oferecer? E quando ele estava na cruz do Calvário, qual foi a sua última palavra? Está tudo consumado. Pai, está tudo pronto. Lá naquele monte, Deus está dizendo assim: tudo o que você tem que oferecer por eles. Fé não é para salvar Deus, não é para salvar você, é para salvar o outro. Porque você já foi salvo pela graça. Fé é convicção. Fé é absoluta. Fé é o firme sustentação, o firme fundamento. Fé não é burra e nem cega. Fé é sublime, inteligente, entendimento. Fé não é uma nostalgia, uma loucura que pega na pessoa. Fé é entendimento de quem é Deus. Você já parou para pensar quem é Deus? Por favor, pare na sua casa para pensar, desliga um pouquinho a televisão, assistir o Faustão e qualquer outra bobageira e começa a pensar quem é Deus. Quem é o Deus que eu vou lá na igreja? Eu vou naquela igreja lá e vejo aquele camarada falando de Deus, mas eu quero saber quem é esse Deus. Você sabe para que é fé? Abra a sua Bíblia, nós vamos ler o nosso último versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e o João subiram no templo, na porta formosa. E chegando lá na porta do templo, tinha um homem que era coxo das pernas. E ele pedia lá. Todo dia o pessoal levava ele lá para ele pedir esmola. Ele mendigava. O pessoal colocava ele na porta do templo. E aí quando ele viu, e Pedro e João viram ele, versículo 6. Pedro, porém, lhe disse. Não, vamos ler o versículo 5. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma. A pessoa que não tem fé e não conhece a Deus, quando ele olha para você, o que você acha que ele espera de você? Receber alguma coisa de você, por favor. Então Pedro, porém, lhe disse, versículo 6, eu não possuo nem prata e nem ouro. Quem falou que os apóstolos tinham fazenda, tinha gado, tinha um iate? Quem falou isso? Um dia falaram para mim que os apóstolos tinham uma fazenda que era outra. Eu falei, rapaz, mas essa Bíblia que você leu aí não é minha não. Porque a Bíblia que eu estou lendo aqui, os apóstolos estão dizendo, não tem prata nem ouro para te dar. Ô louco, pastor, mas não é o filho do dono da prata do ouro. Eu sou. Porque o meu pai, que é dono de tudo, ele já me dá tudo que eu preciso. Você não entendeu isso aí? Não? Eu não tenho nem prata nem ouro. Mas o que tenho? O que você tem? Se você não tiver dinheiro, mas o que você tem para passar para uma pessoa? A sua
Fé. Você vai olhar bem dentro do olho dele e dizer assim: você já conhece a Deus? Você já conhece Cristo? Você sabe quem é Cristo? Você já ouviu falar que Deus veio nos salvar? Você já ouviu falar de salvação? Aí você faz aquela pergunta clássica: você é salvo? Você tem certeza que você é um salvo? Não tem, pastor. Então, você tem que conhecer esse Deus aqui. Mas esse Deus que eu tenho, o invisível, agora ele vai se tornar visível. E aí então Pedro e João: mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe aconteceu. Então fé não é para você vir buscar, fé é para você o quê? Repartir. Se você tem fé, você já é salvo pela graça, você já tem essa fé fundamentada, firmada, sustentada no que Deus já fez. Então, por favor, pegue o invisível de Deus, que só pela fé que pode se ver, e transforme ele no visível. As pessoas estão olhando para você, esperando que você fale alguma coisa para eles. Mas o que eu tenho, eu te dou. Porque a bênção não é minha, a bênção é nossa. Quando você paga o preço, a bênção passa a ser só sua. E aí você não reparte ela com ninguém. Que Deus possa ter falado ao seu coração como falou ao meu, para você entender o que é fé e como você usar essa fé. Fé não é para mover Deus, porque se fé fosse para mover Deus, Deus era tetraplégico. Fé é para você se mover, é para você se mover, não é para mover a mão de Deus, é para você se mover, o invisível no visível. É para você dizer assim, ó: eu conheço Deus a partir do que Deus fez por mim. O que Deus fez por você? Entregou seu filho amado para morrer no meu lugar na cruz do Calvário. Então o que eu vi, eu vou fazer. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, de uma maneira, Senhor, sublime. Obrigado por essa fé, Senhor, firmada, sustentada, balizada, Senhor, sempre no que o Senhor já fez por nós, na sua palavra que é fiel e verdadeira. E nos dá, Senhor, a nós sempre um entendimento profundo da sua verdade. Faz, Senhor, com que a cada dia todas essas almas aqui venham, Senhor, a crescer na sua palavra e no seu entendimento, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, para que possamos entender, Senhor, a sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós.
E queremos, Senhor, te agradecer. Peço que o Senhor abençoe os enfermos, os necessitados, e que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada uma de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela chuva que cai. E que o Senhor esteja, Senhor, nos fazendo crescer em conhecimento e graça desse Deus maravilhoso que nós temos. E é em nome do seu Filho amado Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Tem alguém que tem dúvida aqui sobre fé? Muito bem. Se Deus tocou no seu coração sobre fé, que Deus o abençoe, seu entendimento, abra sua mente, seu coração, para você se entregar a esse Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, e vão em paz.